E fala, minha família, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá ligado aqui no nosso canal, tá? Chegando dia 27/10, rodadinha com 11 jogos, segunda-feira, tá? Segunda-feira, vamos lá iniciar mais uma semana, tá? Esperando que seja uma semana próspera, uma semana muito abençoada pra gente buscar o melhor possível, beleza? Sem mais enrolação, bora pra cima que tem muito jogo hoje, bora! Chegando agora no primeiro jogo aqui, tá? Detroit Pistons e Cleveland Cavaliers às 8h10 da noite, tá? 20h10 aí. A gente já chega comentando sobre os times, tá? A lineup aqui prevista é Donovan Mitchell, Sean Merrill, DeAndre Hunter, Evan Mobley e Jarrett Allen, pelo time lá do Cleveland. E pelo Detroit Pistons, o time padrão, tá? Kate Cunningham, Duncan Robinson, Alza Thompson, Tobias Harris e Jalen Duren, tá? Em relação à pontuação aqui, eu já vejo aqui esses 20 pontos bem interessantes do Kate Cunningham, tá? 20 pontos aqui dele, tá? 23, 21, 25, tá? Um cara tá continuando jogando da forma que ele joga, tá sempre muito bem aí puxando seu time em relação à pontuação, tá? Não sei se eu faria alguma coisa a favor do time do Cavs aqui. Tô achando as linhas bem esmagadas. Vai ser um jogo, acredito eu, de under pontuação. São duas defesas muito interessantes. Mas, em relação à pontuação de jogador, só isso aqui. Assistência, também essa do Cade Cunningham aqui, 7 assistências, ó, até atualizou. Tá? 7 assistências bem interessante dele. É, por enquanto, só operações nele aqui. Deixa eu dar uma olhadinha no Tobias Harris aqui. Isso aqui pode ser um pouco interessante. Ó, isso aqui com certeza é interessante, tá? Duas assistências do Tobias Harris a 1,60. Saúde deve derreter até o horário do jogo. A gente está gravando esse vídeo às 10h20 da manhã. Com certeza isso aqui bem interessante, tá? Rebotes. Vou ficar um pouco off desse jogo, tá? Para mim ainda tá uma incerteza muito grande do que é esse Cleveland em rebotes e do que é o Detroit Pistons também em rebotes, tá? Cestas de três. Deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que tá. Talvez duas do Duncan Robinson aqui esteja interessante, tá? Sempre tá atualizando aqui a odd. Uma do Tobias com certeza deve vir também, tá? No mais é isso. Em relação às faltas, uma arbitragem que tende a ser under faltas, tá? Tende a ser muito under faltas essa arbitragem aqui. Então, ficar ligado. Não vou me arriscar em nada aqui, até porque eu tô achando essas linhas bem esticadas, tá? De Lendura, Alza Thompson, até o próprio Cade Cunningham ficar tranquilo em relação a isso aí. Deixa eu dar uma olhadinha rapidinho nos lances livres aqui, mas como a arbitragem é under, acredito que não vai ter nada tão interessante. É isso como esperado, nada tão absurdo aqui. E é isso nesse jogo. É o que dá pra gente comentar, o que dá pra gente trazer. Bora pra cima no nosso próximo jogo, hein? Segundo jogo da noite aqui entre Philadelphia 76ers e Orlando Magic, tá? Quintetos titulares: Jalen Suggs, Desmond Bane, Franz Wagner, Paulo Banchero e Wendell Carter Jr., tá? E do lado de Philadelphia, Tyrese Maxey, VJ Edcombe, Kelly Oubre, Jabari Walker e Adem Bona, tá? Lembrando que o Berlo tá fora, o Embiid tá fora e aqui o George McCain e o Watford que já estão fora desde o início da temporada, tá? Vamos lá. Em relação à pontuação aqui, o que eu acho da hora? Com certeza 25 pontos do Tyrese Maxey é legal, tá? 25 pontos dele. Vem de 2 jogos aí, cobrindo essa linha com certa tranquilidade. Quem acompanhou os jogos do Philadelphia viu isso. E hoje, sem o Joel Embiid, com certeza ele deve vir explodir para bons pontos, tá? Já que vai enfrentar uma boa equipe do Orlando Magic aí, vai precisar muito dele. Outra coisa que também seja da hora aqui na pontuação, seja esses 15 pontos do Desmond Bane, ou até a linha baixa, tá? Para explorar essa linha baixa do Desmond Bane aqui. 13 pontos a 1,25, tá bem legal também. Em relação às assistências, talvez aqui 5 do Maxi, tá? Seja uma boa escolha. Rebotes. Paulo Banqueiro, com certeza, uma boa opção, tá? 7 rebotes dele aqui. É um cara que enfrenta o time, esse Philadelphia, tá sendo o quarto time aí que mais tá cedendo rebotes para os Power Forwards, tá? Que são jogadores da posição do Paulo Banqueiro. Então, tá bem interessante. Em relação a cestas de 3, talvez duas do Ben aqui seja bem legal. É, uhum. Uma do Tristan da Silva também pode ser bem interessante, tá? Porque é um cara que vem do banco, tá jogando bons minutos ali. Com certeza deve fazer pelo menos um, tá? A arbitragem tende a ser um pouco faltosa nesse jogo aqui, tá? Uma arbitragem meio termo, podemos dizer assim.
Não vejo nada de tão chamativo aqui. Talvez essas 3 faltas do Maxi, que tá um cara que tá muito agressivo. Vamos dar uma olhadinha nos lances livres aqui. Lances livres. Tá um pouco esticado essa linha do banqueiro, mas a odd tá boa, tá? Odd 2 para 9 lances livres. Como a arbitragem tende a ser um pouco faltosa. 6 lances livres do Maxi tá muito interessante aqui, tá? Que deve vir com certeza. 6 lances livres dele. E é isso, tá? Nesse jogo, basicamente isso. Não vejo nenhuma outra coisa que destoa muito disso que eu falei. E bora lá pra cima no nosso próximo jogo. Chegando em mais um jogaço aqui da noite, tá? Agora já 21h10 esse jogo aqui, Chicago Bulls e Atlanta Hawks, tá? Já vamos começar aqui falando de pontuação. Já vejo essa linha do Jalen Johnson bem tranquilo. Só para confirmar os quintetos titulares aí com vocês, tá? Trae Young, Dyson Daniels, Zachary Richardson, que tá questionável, Jalen Johnson e Kristaps Porzingis, todos questionáveis, tá? Do lado de Chicago Bulls, Trey Jones, Josh Giddey como questionável, Azar Okoro, Matas Buzelis e Vucevic, tá? Sem mudar muita coisa, só a confirmação desses jogadores aí. Caso Jalen Johnson seja confirmado, com certeza isso aqui é uma ótima opção para a gente buscar, tá? 15 pontos dele, na minha visão, muito, mas muito interessante. Em relação à pontuação, só isso aí. Em relação às assistências, tá? 5 assistências do Trey Jones, bem legal aqui. Essa odd tá esmagada porque o Josh Giddey tá como questionável. Se ele for confirmado fora, com certeza essa linha deve subir mais um pouco. Nada além de 1,35, 1,40. Com certeza não, tá? No máximo ali 1,35, 1,30, ou até 1,27, tá? Trae Young, 10 assistências pode estar interessante aqui, tá? Ó, de 1,66, tá? Com a cara de tá bem legal essa operação. Em relação a rebotes, tá? Jalen Johnson, 7 rebotes também deve ser bem interessante, ó, de 1,34. Acho que basicamente isso aí, tá? Nas cestas de 3, 2 cestas do Trae Young, muito interessante, tá? Apesar de ser um jogo fora de casa, bem legal aí essa linha, tá? 1,27 para essas 2 cestas de 3. Em relação ao time de Chicago, Vucevic deve fazer pelo menos uma, tá? Então, 1,26 aqui também bem interessante mesmo. E no mais disso, tá? Arbitragem, tá? Arbitragem tende um pouco a ser bem faltosa, tá? Talvez essas 2 faltas do Trae Young aqui seja bem legal. O Trae Young na defesa ele acaba tentando se esforçar demais e acaba passando um pouco do ponto. Então a arbitragem costuma pegar boas faltas dele. Só no jogo 2 aqui que ele não fez 2, tá? Os outros 2 já trazendo aí essas faltas. E em relação ao lance livre, vamos dar uma olhada aqui. Ativa de lance livre. Talvez, sendo bem sincero com vocês aqui. Essa aqui do Dyson Daniels pode estar muito legal, tá? 2 lances livres, mas basicamente só isso, tá? Só isso aqui desse jogo. Nada mais a acrescentar. Bora pra cima. Mais um jogão aqui, Houston Rockets e Brooklyn Nets, tá? Acredito num amplo favoritismo do Houston Rockets nesse jogo aqui, então dá para explorar alguma coisa em handicap, talvez esse 9,5 ou até 10,5, na minha visão, vai bater com certa tranquilidade. Brooklyn Nets dependendo muito do Cameron Thomas, tá? E o Houston Rockets vindo aí embalado e com muita sede para continuar vencendo, tá? Então, na verdade, perdeu o primeiro jogo porque se venceu o segundo, tá? E com a sede de continuar tentando engatar aí a segunda vitória, beleza? Com certeza 20 pontos aqui do Kevin Durant deve ser bem interessante, mas não vou me alongar muito nesse jogo aqui, até porque é um jogo que para mim tende a encerrar cedo, tá? É óbvio que pode acontecer, não, mas acho melhor não se arriscar tanto. E a gente sabe também que para o jogo se encerrar cedo, alguém vai ter que estourar, alguém vai ter que pontuar muito, alguém vai ter que cobrir linha. Se eu tivesse que pegar alguma coisa nesse jogo aqui, seria esses 20 pontos do Kevin Durant, que o cara tá absurdo aí. Desde que começou a temporada, tá 23 e 37 pontos para ele no primeiro jogo em casa. Então, tá bem interessante. Em relação às faltas, tá? A arbitragem muito under, tende a ter pouquíssimas faltas, tá? Pelo menos a tendência é que seja isso. Então, não vou nem me alongar bastante nas faltas ali, linhas um pouco esticadas. Em relação aos lances livres aqui, vamos dar uma olhadinha como é que tá. Caramba, o Kevin Durant cobrou 18 lances livres no outro jogo, não tinha percebido isso, não tinha visto. Talvez aqui, esses 4 do Amen Thompson pode ser legal, tá? Um cara que é muito agressivo a sexta, mas como a arbitragem é ligada ao under aí, com certeza deve ter talvez um pouco de dificuldade, tá? Lembrando que é só 2 faltas aqui sem N1,
com certeza ele deve ir além do lance livre essas 4 vezes. Beleza? Nesse jogo aqui é só isso. Bora lá pro próximo. Mas o jogaço aqui, tá, família? Pelicans e Boston Celtics. Boston que vem de um back-to-back, tá? Jogou ontem, no domingo. Vamos lá. Quintetos iniciais: Derek White, Peyton Pritchard, Hugo Gonzalez, Jaylen Brown e Nehemias Queta, tá? E do lado dos Pelicans, Jordan Poole, Trey Murphy, Herbert Jones, Zion Williamson e Ives Smith como questionável aqui, tá? Em relação à pontuação, uma coisa talvez que seja bem legal são esses 15 pontos do Derek White aqui, tá? Tá bem interessante. Acho que só isso, no restante das linhas estão muito esmagadas ou muito esticadas. Assistências, essa aqui do Jordan Poole pode ser legal, 3 assistências. Rebotes. Rebotes aqui talvez 5 do Queta. Tá bem interessante também esse 5 do Queta. Aqui também 7 rebotes do Zion, beleza? Em relação a cestas de 3 pontos, acredito que tá bem fechado, mas o Boston Celtics deve explorar muito essa bola de 3, porque os Pelicans continuam com aquele problema de conseguir defender o perímetro bem. Tá? Em relação às faltas, a arbitragem bem faltosa, tá? Tende a ser muito faltosa essa arbitragem, então ficar ligado em relação a isso aí. As linhas, pelo que eu tô vendo aqui, estão um pouco desbalanceadas. Talvez aqui essa do Zion tivesse 1,5, tava bem interessante. Essa do Queta também pode ser legal, tá? Essa aqui do Queta, 4 faltas para ele, mas ficar ligado nisso aí. Em relação aos lances livres, vamos dar uma olhadinha aqui, rapidinho. Boston Celtics. Talvez essa do Derek White que esteja legal, tá? Essa do Zion tá um pouco esticada, mas ele tá cobrando muito mais lance livre, tá? 12 e 16 nos 2 primeiros jogos, então isso aqui pode ser interessante, levando em conta a agressividade do Zion na cesta. Beleza? Nesse jogo é só isso. Bora lá pro nosso próximo jogaço. Mais um jogão aqui, tá também às 21h10, San Antonio Spurs e Toronto Raptors, tá? Quintetos titulares: Quickley, RJ Barrett, Brandon Ingram, Scottie Barnes, Jakob Poeltl. San Antonio, Stephen Caston, Devin Vassell, Julian Champagne, Harrison Barnes e Victor Wembanyama, tá? San Antonio e Toronto, os dois times vindo do back-to-back, então ficar ligado nisso aí, tá? Vamos ver como é que esses dois times vão se comportar. Em relação à pontuação, acho que essa linha do Wemby pode ser, acredito que vai bater, mas para mim não tem valor, tá? Ó, de 1,33 para esses 25 pontos. Talvez dê para dar uma segurada em relação à pontuação do Wemby, tá? Aqui, isso aqui para mim não existe, tá? 15 pontos do RJ Barrett, ó, de 1,52 tem muito valor, independente se vai bater ou não, a gente tem que olhar a operação em relação a valor, tá? Isso aqui tá muito interessante. Assistências, tá? 5 assistências do Emmanuel Quickley, eu acho que isso aqui tá muito bom. Nem tinha visto essa odd aqui ainda, vi agora, mas tá muito interessante. Tende a cair, tá? Tende a cair um pouco. Então, ficar ligado nisso aí, porque aqui parece que tá muito bom. Em relação a rebotes, vamos dar uma olhadinha aqui. Talvez 7 do Jakob Poeltl esteja bem legal. Tá, o problema do Jakob Poeltl são as faltas, tá? Ele tá enfrentando muito problema de falta, mas essa arbitragem tende a segurar um pouco a mão, tá? Então, vai ser muito importante o Jakob Poeltl para esse time do San Antonio para tentar parar o Victor Wembanyama, tá? Que é impossível parar o cara, mas vai tentar frear então as ações dele. E é basicamente isso, tá? Em relação a assistir 3 aqui, duas do Vassell, bem interessante, tá? O de 1,31, gosto dessa bet. Talvez aqui duas do Julian Champagne também seja bem legal. Em relação a esses jogadores, é só isso, tá? Faltas pessoais, vamos dar uma acompanhada aqui como é que estão essas linhas. O pior que é absurdo, por mais que a arbitragem tende a dar uma segurada, eu acredito que o Jakob Poeltl deve fazer essas 4 faltas aqui, tá? Com certeza deve vir para fazer essas 4 faltas. E em relação a faltas, só isso mesmo, se fosse pegar alguma coisa. Vamos aqui para os lances livres tentados. Talvez 2 do Jakob Poeltl seja legal também. É apenas uma faltinha ali, então deve sofrer em algum momento, tá? No mais, praticamente isso, só isso mesmo em relação a faltas e a lance livre. Bora lá no nosso próximo jogo. Chegando agora em Utah Jazz e Phoenix Suns, tá? Vou comentar sobre os quintetos aqui com vocês. Devin Booker, Grayson Allen, Dillon Brooks com questionável, Ryan Dunn, Iozo e Godaro. E do outro lado, Keyonte George, Mikhailiuk, Markkanen, Filipovski e Walker Kessler, tá? Começando na pontuação, já vejo esses 20 pontos do Markkanen aqui bem posicionado, tá? A defesa do Phoenix Suns tá fraquíssima, sofrendo muitos pontos e o Lauri Markkanen deve carregar aí o Utah Jazz mais uma vez
na pontuação. Em relação às assistências, talvez 7 do Keontae George esteja legal, tá? O time do Phoenix passando por problemas gravíssimos de defesa. E aqui em relação ao Phoenix Suns, nada, tá? Nada de tão interessante. Beleza, para os rebotes, a gente pode ver aqui, tá um pouco esticado, tá? Essas linhas não vão entrar em nada de rebotes desse jogo aqui. Cestas de 3 aqui, bem esmagado, duas do Markkanen, tá? Grayson Allen também bem esmagado também. Vamos ficar off, tá? Em relação às faltas aqui, jogo interessante para faltas, tá? A arbitragem houve faltas. Talvez tem duas do Nurkic, mas ele não tá jogando tanto tempo assim. Talvez aqui 3 do Walker Kessler seja o mais interessante, tá? Com certeza é o mais interessante disso aqui. Dá uma olhadinha nos lances livres aqui. Ativa de lances livres. Talvez 8 aqui do Booker seja legal. O cara que tá cobrando muito lance livre. É só isso mesmo. Só esses 8 do Booker. Em relação a faltas, é isso. Nesse jogo, sem se estender muito. Bora lá pra cima, nosso próximo. Família, no momento em que eu tô gravando esse vídeo, ainda não saíram linhas do Oklahoma City Thunder e só algumas do Dallas Mavericks, tá? Tanto que vocês verem aqui que nem o Cooper Flag, nem os outros jogadores do OKC estão disponíveis, tá? Em relação, vou só comentar a arbitragem e escalação, tá? Shai Gilgeous-Alexander, Keyson Wallace, Lu Dort, Chet Holmgren, que é o único como questionável, e Isaiah Hartenstein, tá? Cooper Flag, Klay Thompson, PJ Washington, Anthony Davis, Derek Lively, quinteto titular 100%. A arbitragem tende a ser faltosa, tá? Então, fica ligado aqui nessas linhas, tá? Das arbitragens mais faltosas da noite, mas não vou comentar muito porque não tem os jogadores, então é melhor a gente não ter parâmetro. Vamos pular lá pro nosso próximo jogo, beleza? Chegando agora no, para mim, o jogo mais importante da noite, tá? Junto com esses outros das 23 horas aí em diante. Minnesota Timberwolves e Denver Nuggets, tá? Quintetos titulares: Jamal Murray, Christian Brown, Cameron Johnson, Aaron Gordon, Nikola Jokic. Do lado de Minnesota, Donte DiVincenzo, Anthony Edwards como questionável, tá? Ficar ligado nisso aqui. Jaden McDaniels, Julius Randle e Rudy Gobert. Algumas coisas vão ficar limitadas nesse jogo, porque como a gente tem o Anthony Edwards como questionável, as linhas vão mudar absolutamente e muito, tá? A arbitragem extremamente faltosa, já posso adiantar isso aqui para vocês. Eu acho que isso aqui vai ser um jogo muito picotado, muito físico, tá? Em relação à pontuação, um jogo desse para mim de hoje não passa, tá? O Jokic deve anotar 25 pontos hoje, tá? Deve ter uma noite daquelas. Ainda não chegou, tá? Fez 21 e 14 pontos. Acredito que hoje ele gosta muito de jogar contra o Minnesota. Deve aí fazer pelo menos esses 25 pontos. Beleza? Em relação aos demais jogadores, como eu falei, Minnesota vai ficar um pouco complicado porque as linhas vão estar um pouco esmagadas, você vai perder um pouco a noção, mas aqui, ó, 10 pontos do Christian Brown é muito interessante, tá? Ó, de 1,44, bem legal mesmo. Em relação às assistências, acredito que vou ficar um pouco off nesse jogo aqui, tá? Rebotes, 10 do Jokic aqui, talvez padrão, ele venha para fazer isso aqui, pelo menos tá 1,32, tem mais valor ainda, tava 1,28 aqui. Deixa eu dar uma atualizada aqui, porque aí já atualiza tudo, tá? Vamos lá. Os rebotes aqui já 1,32. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. Talvez 5 do Randall, que é 1,31, esteja bem legal, tá? Cestas de 3, bem esmagadas as linhas, tá? Duas do Nas Reed pode ser interessante. É um cara que mata muita bola de 3, não matou ainda duas nessa temporada, mas hoje tem tudo para vir para fazer um bom jogo, tá? Em relação a cesta de 3. McDaniels, a gente pode explorar uma do McDaniels aqui, que eu acho legal. Com o Edwards em quadra, com certeza essa odd pode subir, então ficar ligado, ficar aguardando as stats desse jogo. Como a arbitragem é um pouco faltosa, já vamos dar uma olhadinha nessas faltas aqui. Talvez a linha do Jokic está 4, se tivesse 3, estava bem interessante. Talvez aqui 3 do Christian Brown esteja bem legal aí para a gente trabalhar. Em relação ao time de Minnesota, não vejo nada aqui de tão interessante. Talvez sair do Mike Conley, mas ficar ligado, Mike Conley joga muito pouco tempo. Vamos acompanhar aqui os lances livres tentados, beleza? Tentativa de lance livre. Pelo Denver Nuggets, nada de tão interessante assim. Pelo time do Minnesota,
também não, linhas um pouco esticadas. Beleza? Por esse jogo é só isso. Fica ligado aí, principalmente nas stats do Anthony Edwards, se ele vai para esse jogo ou não, porque se ele for para o jogo vai mudar o rumo, muda o mercado inteiro, principalmente a favor do Minnesota Timberwolves. Beleza? Bora lá pro nosso próximo jogo. Vamos lá, família. Joguinho das 23 horas aí. Golden State Warriors e Memphis Grizzlies, tá? Quinteto, Jamoran, KCP, que teve os Caldwell Pope, Jalen Wells, Jaren Jackson Jr. e Jock Landale, tá? E do outro lado, Stephen Curry, Jimmy Butler, Kuminga, Draymond Green e Quinten Post, muito provavelmente, porque o Al Horford continua fora, tá? Vamos lá. Em relação à pontuação, esses 20 pontos do Jamoran, para mim, são bem interessantes aqui, tá? Ó, de 1,25. Talvez aqui também 15 do Jonathan Kuminga seja bem legal. 1,58. Essa odd pode subir até o horário do jogo. Stephen Curry também aqui, ó, 25 pontos pode ser uma boa opção. Talvez 20 pontos para complementar uma odd um pouco mais alta fique bem interessante. E assistências, tá? Esse do Draymond Green continua aqui bem legal. Eu acho que ele vai fazer hoje pelo menos 5 assistências contra esse time do Memphis, tá? A defesa está sofrendo muito. Com certeza o Draymond Green deve deitar e rolar em relação às assistências aí. Pelo menos é a tendência, tá? Pro lado aqui do Memphis, não vou pegar absolutamente nada. Rebotes também, Draymond Green 5, bem interessante aqui. Esse time do Memphis é um dos times que mais cede rebotes na liga aí. Então, 5 assistências dele deve ser bem legal e ele deve pegar aí sem maiores problemas. Tá? Em relação a rebotes somente, isso também cestas de 3. Vamos lá. 4 do Curry tá um pouco esmagado aqui, apesar de eu achar que ele deve fazer, mas se isso aqui tivesse de 1,40 para cima, para mim já teria mais valor aí, beleza? Podzinski, Moses Moody, não. Então, com relação a isso, talvez uma do comigo aqui seja bem legal. Deixa de 3, basicamente isso aí, tá? Talvez aqui uma do KCP também seja legal. Em relação à arbitragem, tá? A arbitragem que tende a segurar um pouco a mão. Na verdade, ela é meio termo, tá? Às vezes ela vem pro jogo pro under, às vezes vem pro jogo pro over, então ficar bem ligado nisso aí, tá? Talvez 2 faltas do Jalen Wells aqui esteja legal. 4 do Draymond Green também, para mim, é bem legal, já que o Jamoran e Jaren Jackson Jr. exploram muito a bola próxima ao garrafão. Jaren Jackson Jr. também, 4 faltas aqui, interessante. Mas ficar ligado em relação a isso aí, tá? A gente só faz essa indicação aqui porque é o que tende a acontecer. Em relação aos lances livres, vamos lá. 4 do Jaren Jackson Jr., muito bom essa linha aqui, tá? Muito boa. É um cara que joga muito próximo à cesta. Tem muitos momentos que joga de costa para cesta e isso gera muita falta pro jogador, tá? Nem sei como é que essa odd tá 1,80 aqui. Tá me surpreendendo. 4, 4 e 6 são os seus números, então bem legal aí para ele, tá? Em relação ao time do Golden State, talvez esses 4 lances livres aqui do Curry seja legal. 2 pro Draymond Green também bem interessante. E em relação a esse jogo, é somente isso. Beleza? Vamos lá, que agora é o nosso último jogo. Chegando agora aqui no último jogo, tá? Los Angeles Lakers e Portland Trail Blazers, dois times que vêm também de back-to-back, tá? Em relação às escalações, os dois times padrões, tá? Pelo menos dentro da realidade do jogo de ontem, tá? Drew Holiday, Shadon Sharp, Danny Avdija, Tumani Câmara e Donovan Klinga. E do outro lado, Marcus Smart, Jake LaRavia, Austin Reeves, Rui Hashimura e DeAndre Ayton, tá? Sem muito segredo aqui. Pontuação, já chego aqui em 25 pontos do Austin Reeves, tá? Anotou 51 pontos ontem, tá com volume de jogo muito absurdo. E hoje isso deve acontecer novamente, tá? Em relação à pontuação aqui dos jogadores do Portland Trail Blazers, tá? 10 pontos do Drew Holiday, me parece muito interessante. Em relação a pontos, só isso mesmo. As assistências, vamos aqui, Drew Holiday 1,30 já tá um pouco esmagada, mas voltou a ser aquele Drew Holiday lá do Milwaukee Bucks, tá? Um cara que tá passando muita bola. Ficar ligado aqui, se essa odd subir aqui para 1,40, 1,45 já fica bem melhor, tá? Dá uma olhadinha nas demais aqui. Por hora, só isso mesmo. Talvez 3 do Smart aqui esteja bem interessante, tá? Vai ser titular com certeza no jogo. Fez 5 ontem no jogo como titular. Hoje deve vir novamente para um bom jogo. Em relação aos rebotes aqui, talvez 7 do Donovan Klinga esteja bem interessante, tá? O de 1,31 é um gigante, pega muitos rebotes. Esse time do Lakers tem dificuldade, tá? Apesar de ter o DeAndre Ayton, continua sendo um time com dificuldade para pegar rebotes aí, tá? Em relação a rebotes somente cesta de 3 pontos, vamos lá. Talvez aqui Danny Avdija 2 esteja bem legal. Drew Holiday 2 também pode estar bem interessante. Em relação a cesta de 3, só isso mesmo, beleza?
Arbitragem, assim como o jogo do Golden State, é uma arbitragem que não dá pra gente dar certeza se ela vai ser over ou under, tá? Fica meio em cima do muro ali. Então, ficar bem ligado com relação a isso aí. Nada de interessante a princípio. Vendo aqui, vamos ali dar uma olhadinha nos lances livres tentados, tá? Ver aqui, lances livres tentados. Talvez aqui, talvez esses três de Andrew Ayton seja bem legal. Dois do Drew Holiday, com certeza bem interessante. É um cara que tá muito agressivo a sexta, deve sofrer pelo menos uma falta aí sem fazer o end one, tá? Dois do Donovan Klinga também bem legal aqui. No mais, é isso, tá? Nada mais interessante do que isso. E bora pra cima. Então é isso, meus amigos. Se você gostou desse vídeo, já vai deixando seu likezão, se inscreve no canal, comenta aí o que você tá achando das nossas análises, tá? É muito importante esse feedback de vocês para que a gente possa melhorar a qualidade dos vídeos e avançar ainda mais nas nossas análises, beleza? Comentando sobre o grupo. Grupo Free, ontem ficamos a bet do dia ó, de 1,80, 25 pontos do Giannis e 25 pontos do Nova Mitchell, tá? Nova Mitchell fez 24, ficamos por um ponto dele aí. E o grupo VIP teve um dia negativo, tá? Um dia bem negativo, não deu nada certo ontem, mas eu tenho que ser transparente com vocês. Isso pode acontecer, porque é o normal do nosso mercado, tá? O importante é a gente focar no longo prazo e na gestão de banca, tá? Mas se você quer acompanhar nosso grupo free, tá aí o link na descrição. O grupo VIP também tá na descrição, beleza? E hoje vai ter live na Twitch lá, se Deus quiser, a partir das 8h30 da noite, salvo engano, tá? Senão eu vou começar ali pelas 9. Entre esse horário e aí a gente entra madrugada dentro acompanhando a rodada até o final, beleza? Muito obrigado se você assistiu até aqui. Tamo junto demais. É nóis e até amanhã.